Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto Cinemação, getro.com.br e o Wannabe Nerd. Vamos agora para o terceiro filme do quinto dia, Resurrection. Nome do diretor aqui embaixo, e que tem como estrela e também como produtora executiva a Rebecca Hall. Grande atriz, tem feito grandes papéis nos últimos tempos, ela inclusive estava em The Night House, era protagonista também de The Night House, filme do David Bruckner, que foi o meu favorito da sessão de meia-noite de 2020 e foi lançado nos cinemas em 2021. Também tem vídeo aqui no Conexão Sundance 2020 e tem a crítica lá no razãodeaspecto.com. No Resurrection, a Rebecca Hall faz uma mãe, né, que tá lá levando a sua vida numa boa, criando sua filha de 18 anos que tá prestes a ir pro college, quando um belo dia ela vê, né, numa conferência, um sujeito que ela não vê há 20 anos. E fica muito nervosa com aquilo, né? Depois ela vê o cara numa loja e os encontros vão ficando cada vez mais frequentes e parecendo propositais. E esse reencontro, então, é o gatilho, né, que dispara para uma série de eventos para, digamos, um acerto de contas dos dois em relação ao passado. E num certo momento do filme, né, acontece uma coisa parecida do que aconteceu com Watcher, que até agora ainda é o melhor filme que eu vi aqui no festival, que é a gente não sabe em determinado ponto quem tá seguindo e quem tá sendo seguido, né? Quem tá certo e quem tá errado. Que atuação da Rebecca Hall. O que ela faz nesse filme só não vai ser reconhecido como deveria, porque nós estamos falando de um filme de suspense e terror. A probabilidade de acontecer o mesmo que aconteceu com a mesma justiça que aconteceu com a Toni Collette quando ela fez o que ela fez no Hereditário, por exemplo, é muito grande. Mas realmente o que ela faz aqui, a maneira como ela reflete a escalada da paranoia até o desfecho, a brutalidade que a personagem tem, o quanto ela é protetora da filha, né? Como ela pode ao mesmo tempo ser sensível e provocar medo nas pessoas, como ela pode dominar e ser dominada, assim, são tantas camadas nesse personagem que chega a ser assustador, né? Na verdade. E o filme, ele é um thriller psicológico, né? Eu diria assim, bastante Hitchcockiano também. Por isso que eu tô fazendo essas comparações com Watcher. Eu vou chegar a mais uma comparação já já. Ele é bastante Hitchcockiano também, e eu gosto de ver essa influência, esse legado do Hitchcock aparecendo nos filmes de suspense, porque hoje esses diretores e escritores têm liberdade para fazer coisas que o Hitchcock não tinha na época dele, né, por causa, enfim, de vários códigos, censuras e restrições que Hollywood tinha nos anos 40, 50 e 60, e nos 60 ele também já estava, né, no declínio da carreira. Mas a grande comparação que eu faço entre o Resurrection e o Watcher tá realmente no final. Por quê? No vídeo do Watcher eu disse que em algum momento eu fiquei pensando se não valeria a pena deixar o final ambíguo em vez de dar uma solução fechada, certo? E que no final eu achei que, considerando o final do filme, eu achei que foi melhor dar a solução fechada que o final ambíguo. E aqui nesse filme nós temos realmente um final que não é mastigadinho, né? Ele não é um final fechado e ele fica aberto à interpretação. O que geralmente me satisfaz, eu gosto de filmes desafiadores. Mas ao mesmo tempo eu acho que faltou alguma coisa aqui. Ficaram algumas pontinhas soltas que tornam o que podem fazer o final desse filme muito frustrante para grande parte do público e acabar arruinando a experiência. Talvez. Não arruinou a minha, né? Mas me frustrou um pouquinho. Eu esperava que eu fosse ter não necessariamente uma explicação, né? Mas que eu esperava que eu fosse ter determinado desdobramento que não aconteceu. Sabe assim, quando o filme simplesmente pá, corta, acaba e aí você fica um pouco no ar? É mais ou menos isso que acontece. Mas ao mesmo tempo, tudo que está envolvido ali, a história, background, que na verdade é inclusive o que acaba faltando assim um pouquinho de consistência, né? Porque eles falam, né, do contexto, né, do o que aconteceu naquele passado de 20 anos dos dois, mas não de forma completa. Isso acaba levantando algumas perguntas que eu acho que o filme precisava responder, né? Ou pelo menos não precisava tê-las colocado, podia ter feito as coisas
de outra forma. E tem, assim, eu acho que o clímax do filme, né, na verdade, e a resolução é bastante violento, então você tem que estar preparado, né, para o que você vai ver. E é um filme que faz pensar, e faz pensar muito. Um suspense de primeira, mas ainda assim eu acho que não alcança o nível do Watcher. Claro, a atuação da Rebecca Hall é top de linha, é a atuação, na minha opinião, que é para temporada de premiações, assim, não tem nem discussão, né, em relação ao nível do que ela fez ali. Mas o filme, um pouquinho abaixo. Por isso, Resurrection fica então com 4,5 estrelas de 5. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais, para você não custa nada e para a gente ajuda muito.